Bom, né, a gente viu aí alguns riscos, como eu falei para vocês. Então, seria interessante vocês fazerem essa atividade aí. Levanta quais os espaços confinados e os riscos existentes, tá? Vamos entrar aqui agora, tá? Em riscos atmosféricos, tá? Olha aí, tá? O que mais mata dentro do espaço confinado é esses meninos aí, ó. São esses meninos aí, riscos atmosféricos, tá? Por quê? O que acontece? Os riscos atmosféricos está relacionado à atmosfera que nós respiramos, tá? Então, exemplo, aqui onde eu estou agora, nesse estúdio e tudo mais e tal, tá? Eu estou respirando, né, ar atmosférico, né? Só que eu não consigo ver. Ah, eu estou vendo oxigênio aqui, eu estou vendo nitrogênio aqui, eu estou vendo argônio aqui, criptônio aqui. Não, não estou. Então, esse que é o problema. Por isso que é o que mais mata dentro do espaço confinado. O que é? São os riscos atmosféricos. São os agentes químicos, biológicos, né? Principalmente os químicos, que estão na atmosfera que eu respiro, né? E eu não consigo ver. Eu não vendo, e aí que mora o perigo, tá? Então, né? Mas antes da gente entrar propriamente disso em riscos atmosféricos, tá? Vamos ver aí nosso sistema respiratório. É importante a gente ver um pouco a respeito desse sistema respiratório. Antes de tratarmos do risco da atmosfera, a composição do ar, é importante que falemos um pouco sobre a respiração humana, tá? Sistema respiratório. Respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio O2 do ambiente e elimina dióxido de carbono. Nós vamos ler tudo isso daqui, tá? E depois eu volto para a explicação aqui, tá? Continuando aqui, o corpo recebe o alimento, tá? Então, quando a gente ingere um alimento, eu acabei de comer uma bolachinha aqui, então o corpo recebe o alimento, ele transforma esse alimento em combustível para ser usado nas células. Esse combustível, na forma de açúcar, é transportado até as células pela corrente sanguínea, ponto. O oxigênio, quando a gente respira, necessário para queimar o combustível, é oferecido pelo ambiente e, através dos seus alvéolos, chega às células, transportados pelo sangue. Nas células, o açúcar combina com o oxigênio e produz o dióxido de carbono, CO2, água e energia, que faz com que a gente aí permaneça em pé, faça as nossas atividades, tá bom? Então, vamos continuar lendo aqui. Do que ele é composto? E depois a gente vai repassar tudo isso daí. Do que ele é composto? Meu sistema respiratório. Como meu sistema respiratório é composto? Nariz, faringe, esôfago, laringe, traqueia, pulmão direito, pulmão esquerdo, brônquios, tá? Então, olha aí essa figura, né? Então aí, nariz, laringe, faringe, esôfago, traqueia, pulmão esquerdo, brônquios, pulmão direito, tá? Dá uma boa olhada nesse desenho, tá? Nessa imagem aí, que depois a gente vai falar um pouco a respeito deles aí, tá? Ambiente, meu sistema respiratório. Ambiente com partículas, vai para o meu pulmão. O pulmão vai água solúvel, que é solúvel em água. Vamos fazer o seguinte, deixa isso daqui, depois a gente explica, tá? Antes de eu ver isso, tem meu sistema respiratório aí, tá? E aí a gente vai ver um vídeo. Vejam esse vídeo aí que eles vão falar a respeito do sistema respiratório, tá bom? A função do sistema respiratório é obter oxigênio e eliminar gás carbônico. Na inspiração, o músculo do diafragma se rebaixa e o ar carregado de oxigênio é sugado pela boca ou pelas narinas, passa pela faringe e atinge a membrana da epiglote. A epiglote abre-se para a passagem do ar, que segue pela laringe, traqueia e pelos brônquios até os pulmões. Nos pulmões, o ar chega aos alvéolos. O oxigênio do ar atravessa suas paredes e penetra na corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, o gás carbônico produzido por todas as células do organismo penetra nos alvéolos. Inicia-se o processo de expiração. O diafragma e os pulmões se contraem e o ar é expulso, eliminando o gás carbônico. Ok? Vocês viram os vídeos aí? Ok? Tranquilo? Legal. Gostaram aí? Fala do pulmão, ele enche, solta.
enche, solta. Esse é o nosso sistema respiratório, tá? É importante a gente ter visto esse vídeo, porque é o que a gente vai falar aqui agora um pouquinho, tá bom? Então, o que acontece? Só para a gente entender um pouco a respeito disso, tá? O que acontece aí? Como que funciona o nosso sistema respiratório? Nós temos partículas em suspensão no ar, tá? Primeiro, vamos partir do seguinte princípio. Para eu ficar em pé aqui, falar com vocês que estão aí me assistindo e tudo mais, escrevendo, anotando, né? Levantando, indo para o banheiro, volta aqui, fazendo suas atividades diárias, para que isso ocorra, o que eu preciso? O que você precisa? Você precisa de energia, certo? Você precisa de energia. Então, vamos explicar um pouquinho de tudo isso que a gente leu aqui agora, né? Como que eu adquiro essa energia para eu estar aqui, gesticulando para vocês, falando, batendo o braço, aí, como que eu faço isso, tá? O que acontece? Meu sistema no meu corpo, eu consumo um alimento, esse alimento vai para o meu estômago, ele é digerido e o meu estômago aí, meu intestino e tudo mais, meu sistema aqui, né? Ele vai dividir esses alimentos, né? Aí aquilo que eu preciso. Então, praticamente, sais minerais, os açúcares, vai para a minha corrente sanguínea, né? Aquilo que o organismo vai precisar, ótimo, vai para a minha corrente sanguínea, vai para o órgão específico, pulmão, coração e tudo mais, né? Aquilo que não vai ser usado, né, vai ser descartado, ou através de fezes ou através da urina, certo? Então, perfeito, aquilo entrou na minha corrente sanguínea. O açúcar, o que me dá energia? O açúcar entrou na minha corrente sanguínea. Quando eu respiro, né? Quando eu respiro através meu sistema respiratório, tá? Vem o oxigênio que vai para o meu pulmão, tá? Esse oxigênio que entra pelo meu sistema respiratório que a gente viu aí, né? Esse vídeo e tudo mais, vai para o meu pulmão, entra na minha corrente sanguínea. Entrando na minha corrente sanguínea, o oxigênio vai estar em contato com esse açúcar, né? Do meu alimento que eu geri, e aí foi para minha corrente sanguínea. Quando o açúcar e o oxigênio se encontram, tá? Eles se encontram, há uma explosão. Nessa explosão, eu gero CO2, dióxido de carbono. Eu não posso confundir com o CO, monóxido de carbono, que é outro gás. Tá? Lá na frente nós vamos ver. Dióxido de carbono é um gás asfixiante simples, tá? Além de gerar aí o dióxido de carbono, ele gera também a energia, tá? É igual um motor de um carro. Como que o motor de um carro funciona? Eu injeto, principalmente os antigos aí, eu injeto um combustível, é isso, gasolina, álcool, né? Seja lá o que for o combustível, tá? Aí o que acontece? Eu coloco lá o oxigênio, entra o ar atmosférico que tem oxigênio, a vela, ela dá a ignição, é uma fonte de ignição, a explosão. Nessa explosão gera energia, que faz movimentar meus pistões, gerar brequim e faz aí rodar os pneus. E nessa explosão gera vários gases, né? Isso estou falando do carro. Um deles é o monóxido de carbono. Né? Que aí eu tenho uma queima incompleta, que é o monóxido de carbono. No meu organismo é mais ou menos a mesma coisa. Eu gerei o alimento que gerou o açúcar, veio para minha corrente sanguínea, respirei o oxigênio, passou pelo meu pulmão, jogou para minha via respiratória. Quando o açúcar junto com o oxigênio se encontram, tá? Há uma explosão, essa explosão gera energia, que faz eu articular, andar, caminhar, falar, estar dando esse treinamento com vocês, certo? Gerando esta energia, né? Houve essa energia, houve uma queima, uma explosão, uma combustão, gerou um gás. Qual gás? CO2, dióxido de carbono. Tá, perfeito. Então aí eu sei mais ou menos como funciona meu sistema respiratório.
Quando eu respiro, que aí que é o grande problema, quando eu respiro, eu não respiro só ar atmosférico, que a gente vai ver qual é a composição dele, que eu tenho argônio, criptônio, oxigênio, nitrogênio, neônio, dióxido de carbono, tá? Eu respiro outras coisas também, partículas em suspensão no ar, aerodispersóides, tá? Eu tenho várias partículas em suspensão no ar, né? Hoje nós estamos gravando esse vídeo, nós estamos numa época seca. Então, na época seca eu tenho mais ainda partículas em suspensão no ar, tá? Então, o que acontece? Quando eu respiro, essas partículas sólidas em suspensão no ar, ou líquidas também, vêm para o meu sistema respiratório. Bom, eu tenho no meu sistema respiratório, no meu nariz, na minha faringe, laringe e tudo mais, eu tenho aqui um sistema de proteção que, de uma certa forma, retém essas partículas para não irem para o meu pulmão. Então, como que essas partículas chegam até o meu pulmão? Né? Como que elas não chegam? Através da retenção que acontece pelos meus narizes e pela minha garganta. Partículas até 10 microns. O que é microns, Chico? O que é isso? É uma unidade de medida, né? Micron é uma unidade de medida. Então, o que acontece? 10 microns, né? Micron é uma unidade de medida. Chico, o que é unidade de medida? Né? Centímetros. Eu tenho uma régua de 30 centímetros. Centímetros é uma unidade de medida. Eu tenho uma distância de 1 quilômetro, 10 quilômetros. Quilômetros, km, é uma unidade de medida, né? Eu tenho um galão de 10 litros. Litros é uma unidade de medida. E microns? O que é microns? É uma unidade de medida que mede partículas muito minúsculas que a gente não consegue ver a olho nu, né? Somente com microscópio. Então, quando eu respiro essas partículas, tá? Acima de 10 microns, partículas maiores, elas ficam sedimentadas no meu nariz. Aqui eu tenho cílios no meu nariz, cílios aqui na minha garganta, elas vão parando aqui. E aí, né, vou lá, limpei, né, tomo uma água, joguei para o meu organismo e ele vai fazer o que tem que ser feito. Conclusão, eu eliminei, não fiz com que esse meu sistema de proteção fez com que essas partículas não fossem para o meu organismo. Perfeito, tá aí. E as partículas abaixo de 10 microns, 10, 9, 8, 7 microns, passa para o meu sistema respiratório. Esse é o grande problema, tá? Passam para o meu sistema respiratório. Então, o que acontece, tá? Passou para o meu sistema respiratório, caiu no meu pulmão. Lembra dos alvéolos lá que apareceu e tudo mais? Essa partícula fininha, muito pequenininha, vai lá e é depositada no meu alvéolo, ali na parede do meu alvéolo. O que acontece? Nós vamos ver um gráfico aí depois, né? Uma sequência. Eu tenho meu sistema de defesa dentro do meu pulmão, que nós chamamos de macrófagos. O macrófagos vem nessa partícula e tenta quebrar. Essa partícula que eu respirei abaixo de 10 microns, essa partícula, ela é dissolvida em água. Exemplo, café solúvel dissolve em água? Dissolve. Açúcar é dissolvido em água? Dissolve. Chocolate em pó dissolvido em água? Dissolve. Então, ótimo. Se essa partícula sólida que eu respirei chegou até o meu pulmão, entendeu? E ela é dissolvida em água, macrófagos, que é um sistema de proteção do meu pulmão, chega nessa partícula e tenta destruir. Destruiu, joga para minha corrente sanguínea. Jogou para minha corrente sanguínea? Perfeito. Vai fazer a função que tem que ser feito. Vou usar onde? Aí, ou não vou usar para lugar nenhum, é descartado pelas fezes ou pela urina. Bom, eu respirei, né, partículas que não são dissolvidas em água. Exemplo,
concreto, né? Pó de concreto é dissolvido em água? Não é dissolvido em água. Se você pegar um pó, jogar num copo, bater, jogar no liquidificador, você vai ver, você vai ficar lá 3 horas batendo. Você parou de bater, o que vai acontecer? Lá depois de um tempo, lá no fundo, você vai ver as partículas lá no fundo do copo de água que você bateu. Então não é dissolvido em água, entendeu? Então o que acontece? Essa partícula entra no meu pulmão, vai se alojar no meu pulmão, macrófagos vem, tenta quebrar, quebra, não conseguiu quebrar, quebrou, não conseguiu. Opa, não consigo quebrar, não consigo jogar para minha corrente sanguínea. O que ele vai fazer? Ele vai deixar ali, ele vai ficar ali sedimentado aquela partícula. Conclusão, nesse local onde eu tenho essa partícula, onde ficou essa partícula, o que vai acontecer? Não vai passar oxigênio. Eu perdi aquele ponto ali de passagem de troca de oxigênio. Se eu não consigo passar oxigênio ali, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir mais respirar por ali. Bom, quando eu respiro, eu só respiro uma partícula? Abaixo de 10 microns? Não, várias partículas. Então, como eu respiro várias partículas, começa no meu pulmão eu ter vários pontos que eu não vou conseguir ter mais passagem ou tanto de entrada como saída de gases, entrada de oxigênio e saída de CO2. Então, o que acontece? Eu vou ter uma deficiência de respiração de oxigênio pelo meu pulmão. E aí, eu vou ter uma efizema pulmonar. Vamos ver o gráfico e aí a gente vê melhor esse sistema que eu falei para vocês aí, tá? Olha o gráfico aqui. Olha aí. Ó, então, como eu falei para vocês, ó, ambiente com partículas, tá aí, eu respirei, né, essas partículas são abaixo de 10 microns, tá? Ela chegou até meu pulmão, chegou no meu pulmão, foi para a parede do meu pulmão, nos alvéolos. Essa partícula que está no meu pulmão é solúvel em água? Opa, é solúvel em água, graças a Deus ela é solúvel em água, sim. Então, eu vou para a minha corrente sanguínea, né? Vai para o fígado e o fígado vai mandar para o órgão-alvo, tá? Ela é dissolvida em água? Não. Macrófagos tenta destruir. Pode ser que mesmo que ela não seja solúvel em água, tá? Essa partícula, o macrófagos consegue destruir ou diminuir o seu tamanho e tudo mais e joga para a corrente sanguínea. Opa, então o macrófagos conseguiu destruir essa partícula que não era solúvel em água. Então conseguiu destruir? Sim, vai para a corrente sanguínea que vai para o fígado, e aí o fígado vai determinar para onde que vai. Pô, infelizmente, essa partícula que chegou na parede do meu pulmão, ela não é dissolvida em água. Se ela não é dissolvida em água, o macrófagos não conseguiu destruir, ela vai ficar alojada no meu pulmão. Ficando alojada no meu pulmão, vai gerar no meu pulmão o quê? Pneumoconiose, que é um câncer pulmonar. Infelizmente, que é um câncer pulmonar, tá? Então, aqui comigo, só para a gente finalizar aqui, né? Então, como vocês viram aí, esse é um gráfico, tá? Ô, Chico, por que eu, supervisor de espaço confinado, tenho que saber desse negócio? Você tem que saber desse negócio porque quando você for fazer lá o levantamento o preenchimento da PET, né? Você que vai provavelmente, se você não tiver tanto conhecimento, peça para a área de segurança do trabalho te apoiar em relação a isso. Você, como supervisor de espaço confinado, vai definir quais são aí os EPIs a ser utilizados. E aí eu tenho que saber, vai ter partículas dissolvidas em água aí, o que vai acontecer? Eu vou mexer com concreto, eu vou mexer com o que aqui? E aí eu tenho que saber quais são as máscaras
né, faciais que eu vou poder utilizar para que não ocorra isso no meu trabalhador. Tá? Nesse treinamento não dá para a gente ver. Aí é um treinamento à parte, que na verdade é um programa respiratório, não é nenhum faz parte de um treinamento, mas a área de segurança do trabalho ele tem que desenvolver, que é um programa de proteção respiratória, PPR, tá? Programa de proteção respiratória. Aí lá ele vai definir quais são as máscaras, quais são os riscos respiratórios que eu tenho dentro da minha empresa e quais as máscaras que eu vou utilizar, as máscaras específicas para cada caso ou situação, né, trabalho que eu vou fazer a utilização. Tá bom? Beleza? Entenderam essa parte aí? Eu vou passar um vídeo aqui agora, tá, para vocês, certo? E esse vídeo vai mostrar o quê? A partícula entrando pelo meu nariz, passando pela traqueia, aí, o esôfago e tudo mais, indo para o meu pulmão, alojando na parede do pulmão, o macrófago chegando, tentando destruir, destrói, não consegue, e ali fica um pontinho preto. Mas eu respiro só uma partícula? Não, eu respiro milhares de partículas. E aí, o que eu posso ser no futuro? Câncer pulmonar. Beleza aí? Olhem o vídeo. Silica. It's one of the most common substances on Earth. It can be found in materials like sand and rock, and building products like concrete and brick. When a worker cuts, grinds, or drills materials that contain silica, dangerous crystalline silica dust is released into the air. As the worker breathes, silica crystals flow into his mouth and nose and down the air passages deep into the lungs. The tiny crystals enter the small, fragile air sacs, where oxygen is absorbed into the blood. Immune system cells, called macrophages, engulf and try to dissolve the crystals, but they are unable to. Over time, more and more crystals build up inside the macrophage cells. The macrophages carry the silica into the walls of the lung, where they die. Scar tissue forms around the dead cells and spreads as more cells die. This damage can continue even after the exposure to silica stops. Eventually, so much scar tissue forms that the lungs can no longer function. For information on how to protect yourself from silica exposure, visit WorksafeBC.com. Viram o vídeo aí? Gostaram? Legal, tá aí. Uma coisa que é importante falar lá, né? Bom, aí as perguntas. Ô Chico, vi o vídeo, pô, achei legal, vi aí o que você falou, interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Meu avô, minha avó, meus avós nunca fumaram. Nunca fumaram, tá? Pô, e eles tiveram essa doença aí, que é esse pneumoconiose, né? O câncer do pulmão, né? E aí, da onde que veio isso, tá? Teu avô tinha sítio? Teu avô trabalhava com chácara, tinha chácara, fazenda, morava em sítio? Morava. Pô, mas então o que acontece? Eu rodando no Brasil aí, a gente já viu vários exemplos, várias perguntas em relação a isso, tá? Da onde que então veio essa pneumoconiose, se eles nunca fumaram, nunca tiveram contato com um fumante ou muito esporadicamente e eles tiveram essa efizema pulmonar ou câncer pulmonar? Da onde que vem isso? Do fogão de lenha, por incrível que pareça. Do fogão de lenha, tá? Então acontece, quando eu acendo um fogão de lenha, coloco lá, o que é o comum? Eu fazer essa situação. Quando eu faço,
toda aquela brasa, aquela cinza, aquele pó que estava lá, vem para mim. E eu jogo para o meu pulmão e jogo. Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Eu estou respirando toda aquela fuligem do fogão de lenha, né? Então vai para o meu pulmão, eu não vou sentir quando eu estiver com 20 anos, com 40 anos, com 50 anos. Mas a partir dos 60, 65, 70 anos, eu vou sentir uma grande falta de ar, né? E cada vez mais meu pulmão vai ficando debilitado e vou sentir essa necessidade de mais oxigênio. Eu já viajando aí pelo país aí, dando treinamento, vários casos de pais, das pessoas que estavam participando, dos avós, e todos eles relatam que é uma das piores mortes que existe, tá? Que é você ver o pai, a mãe, os avós com um sistema de oxigênio e mesmo com oxigênio 24 horas eles não conseguem respirar e morrem por falta de oxigênio. Então, se vocês têm na família pessoas que têm fogão de lenha, que utilizam fogão de lenha, tá? Utilizam lá no Rio Grande do Sul, eles utilizam muito um sistema que eles bombeiam o ar. Tem um nome, eles me falaram lá, esqueci o nome daquilo lá, tá? Então, usar algum sistema desse sentido. Por quê? Porque aí você não vai inalar essa poeira, essa brasa, essa cinza que sai do fogão de lenha. Beleza?